Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Feche seus olhos. Espírito de Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ajuda nós a entender a revelação da Tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Esta mensagem, ela foi gerada no meu coração de uma forma muito forte. E quando o Espírito Santo gera no nosso coração, com certeza, se você também estiver conectado, ele vai gerar no seu coração. E essa é a intenção do Espírito Santo, nos convencer. E existe algo muito profundo. Lembre-se de onde Deus te tirou. A gente esquece, com o passar da caminhada, com a correria do dia a dia. Se alguns estão procurando o endereço, é Lamentações 3:21. Vou deixar vocês localizar para depois eu continuar. Tem mais alguém procurando o endereço? É só esse versículo, não preciso falar mais nada dele. Pode fechar sua Bíblia. O texto sagrado está dizendo: trazer a memória. E trazer a memória é nós lembrarmos onde Deus nos tirou. O que nós precisamos trazer em cada uma de nossas memórias, porque isso é uma arma contra o desânimo. O que Deus já fez até aqui por você. Quando olhamos para o textos bíblicos, Deuteronômio, Salmo, histórias de Israel, Davi, Cristo, nós vamos trazer à memória muita coisa. E meus irmãos, minhas irmãs, hoje, eu não quero apenas nessa noite pregar a você, é você que vai assistir esse culto gravado depois. Eu estou aqui nessa noite para fazer você lembrar porque há coisas que, se você esquecer, você não vai sobreviver espiritualmente. Trarei a vocês algumas ilustrações reais, não é fatos históricos qualquer, situação real. Primeira delas, um homem estava sozinho dentro do seu quarto, luz apagada, coração esmagado. Esse homem havia perdido tudo. O casamento foi destruído. Não é novidade, né? Hoje o que mais acontece é a destruição de lar. Por isso essa campanha, esses 4 cultos falando sobre família vai ser tão importante. Dívidas acumuladas destrói muitos. Esse homem estava sem esperança. Muitos hoje também estão sem esperança.
E naquela noite, aquele homem decide tirar a sua própria vida. Quantos hoje estão tirando? Quantos a gente está vendo no Cidade Alerta e tantos outros jornais? E esse homem escreve uma carta de despedida final. Mas antes de tomar a decisão final, esse homem vai abrir uma gaveta e encontrar nesta gaveta, não limpinha como está essa na minha mão, uma Bíblia empoeirada. E ele vai abrir essa Bíblia e vai cair na seguinte revelação, que é para você hoje, que foi para ele ontem. Hebreus 13:5, pode colocar aí, Janso. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Tem muita gente porque não está com o dinheiro na mão, está triste, está aborrecido, está frustrado. A Bíblia diz: precise do dinheiro, mas não se amarre ao dinheiro. Contente com as coisas que você tem. Quantos de nós tem e não está satisfeito com o que tem? Porque Deus disse: de maneira nenhuma te deixarei, você nunca jamais o abandonarei. Ele entendeu que Deus estava dizendo para ele, que Deus não estava abandonando ele. Por que ele estava naquela situação? Ele estava naquela situação por causa de dívida, casamento destruído. A Bíblia não relata porque ele quebrou, mas com certeza ele foi um mau administrador, ou ele foi soberbo, orgulhoso, vaidoso, preso ao que ele tinha, não sei. E aquele homem começou a chorar. Quem sabe você também hoje precisa começar a chorar. Você que está assistindo esse culto precisa começar a chorar, arrepender aonde você caiu, aonde você errou. Não era um choro comum. Aquele homem lembrou das vezes que Deus o tinha livrado, das vezes que Deus o tinha abençoado. Aquele homem lembrou das vezes que Deus o tinha sustentado. Naquela noite, ele não morreu. E hoje, 2026, ele é um homem restaurado. O problema não é a dor, era o esquecimento. Segunda ilustração real. E tem muita gente nessa situação hoje. Só que aqui é uma mulher, mas pode ser um homem. Uma mulher presa nos vícios.
presa na prostituição, presa em tantas coisas. E quando você está presa no vício, na prostituição, nos erros, nas falhas, a sua própria família te despreza. É normal, natural, erradamente, mas assim funciona o ser humano. E essa mulher sem dignidade, ela dormia em lugares improvisados. Comia o que achava na rua, o que encontrava, miséria. Aqui em Calçada a gente vê algumas situações dessas. Eu não vou falar local nem bairro, que é antiético. Um dia, essa mulher desprezada por todos entrou numa igreja não por fé, mas porque ela estava com muita fome, tentando alguém que lhe desse alguma coisa. E ela ouviu uma palavra simples: Deus não esqueceu de você. Ela ouviu essa palavra entrando na igreja atrás de comida. Ela chorou. Mas o que mudou na vida dessa mulher não foi a frase, foi o que veio depois. Esta mulher começou a lembrar de que ela era criança, de que quando ela orava, de que quando ela acreditava em Deus, e ali no meio da dor, esta mulher trouxe à memória aquilo que traz esperança. Hoje, 2026, ela não é crente, porque crente até o diabo é. Ela é cristã. Dentro do evangelho tem muito crente, mas tem também cristãos. E ela é uma cristã hoje. E essa mulher hoje, ela é liberta, ela é restaurada, e ela é uma agente de Jesus Cristo na cidade dela. Ela é uma agente de transformação. Deus não começou naquele dia lá na igreja. Ele só foi lembrado naquele dia, mas Deus já tinha começado um trabalho lá na infância. Terceira ilustração real para você. Um homem, um empresário bem-sucedido, dinheiro, status e respeito, mas um vazio profundo. Tinha tudo, mas tinha um vazio profundo. Não tinha Jesus. Quando a crise chegou, essa crise que o Brasil está vivendo, né? Vamos pensar assim. Ele entrou em colapso. A ansiedade tomou conta da vida dele. O pânico tomou conta da vida dele. O desespero tomou conta da vida dele. Quantos hoje não estão vivendo isso? E ele teve a cara santa de dizer: Deus me abandonou. Mas alguém da intimidade dele lhe perguntou: você lembra quando Deus te levantou? Ele, silêncio. Ele não lembrava, porque ele construiu o sucesso
mas não construiu a memória espiritual. O texto que nós lemos diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção, Senhor, diz a minha alma. Será que você pode dizer isso? Convicto. Quarta ilustração. Um testemunho forte e real. Agora eu quero te dizer algo que talvez a maior história aqui dessa noite não seja as histórias reais que eu acabei de te contar e você que vai assistir o culto gravado. Talvez a maior história dessa noite, dia 26, seja a sua história. Você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe. Eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe o que você pensava? O que você sentia? O que você enfrentava? E mesmo assim você está aqui hoje, respirando, de pé, vivendo. Isso não é normal. Isto é milagre. Você pode bater palma para o Senhor? Irmãos, eu quero contar um testemunho para vocês, sem falar nome, para poder despertá-lo. Estou dizendo vários testemunhos. Eu visitei uma pessoa com câncer hoje à tarde. Aliás, duas, mas eu estou contando a anterior. E eu cheguei na casa da família para visitá-los. Tinha descido do monte, tinha feito minhas orações lá, gravado o culto e desci. E eu cheguei na casa dessa família para visitá-los. E o marido estava lá ligadíssimo no jogo. Eu não sou contra jogo não, tá, irmão? Assista jogo à vontade. Eu não gosto, mas minha família toda gosta. E ele estava conectadíssimo no jogo. Nada contra. Eu falando assim, depois de meia hora de conversa, para lá e para cá, e ele ligado no jogo, falei assim: eu poderia ministrar uma palavra a vocês, aproveitando que estão em 4 aqui. E comecei a ministrar, deixei a cópia desse sermão para a família. E comecei a ministrar 10 minutos do sermão. Em 5 minutos do sermão, o cara cochilando. É espiritual, irmão. Por isso que você dorme na igreja, mas não dorme no jogo. Não dorme lá fora, mas dorme na igreja. É espiritual, nós temos que entender isso. Trazer a memória é guerra espiritual. Isso não pode ficar assim. Eu não falei nada, eu não posso falar nada. Eu continuei firme ministrando a palavra, com a vontade de parar e ir embora. Mas eu sabia que eu estava numa guerra. Eu fui firme, 10 minutos ministrando para 4 pessoas. Eu respirava fundo para não falar o que eu tinha vontade de falar. Essa é a realidade do Evangelho. Você dorme no culto, mas não dorme no futebol. Você dorme no culto, mas não dorme no trabalho. Você dorme no culto, mas não dorme em nenhuma das outras coisas. Essa é a realidade nossa hoje. Triste realidade. Então entenda uma coisa: as histórias que estão sendo contadas reais, hoje talvez pode ser a sua. Por isso que um celular que você para usar ele, cutucar ele em plena mensagem, é inconcebível.
Você está tomando o lugar do Espírito Santo. Esse aparelho é bom, está aqui na minha mão, está aqui ligado. Mas vamos saber usar ele, porque ele também é um bandido, é um destruidor de família, de alma. Você sabe de onde Deus te tirou? Eu sei de onde Deus me tirou. Todos nós sabemos. O maior problema da minha vida e da sua vida não é o que você está enfrentando hoje, é o que você esqueceu daquilo que Deus te fez na tua vida ontem, no passado. Quantos livramentos Ele te deu? Janso, Isaías 44, 21. Lembra-te dessas coisas, Igreja Evangélica Vida de São José do Calçado. Ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Deus te chama de servo, de serva. Eu te formei, foi Deus que te formou, não foi o diabo. Tu és meu servo, minha serva, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Deus não esquece de ti. Por que que você esquece dele? Quando você esquece dele? Quando a tua Bíblia está empoeirada. Quando você esquece dele? Quando você não lê a palavra. Quando você não ora. Quando você decide que ouvir ele domingo à noite. Não é glória a Deus não, irmão, é misericórdia. Presta atenção. É misericórdia. Deus não esquece de você. Por que que você esquece dele? E quem esquece se perde. Israel é o retrato do esquecimento. Deus fez milagres absurdos. E a gente fala de Israel como se o nosso não está acontecendo. Abriu o Mar Vermelho, derrubou o império dos egípcios, sustentou eles no deserto, e mesmo assim eles murmuravam. Eles viram milagres, mas não desenvolveram memória espiritual. Será que hoje não é diferente? Será que hoje é diferente deles? Milagres sem memória gera incredulidade. Um homem passou anos orando por um milagre. Deus respondeu, transformou a vida dele. Mas depois de um tempo, veio uma nova luta e ele disse: Deus me abandonou. Ele não tinha problema com Deus, ele tinha problema de memória. Davi, a memória que vence gigante. Davi diante de Golias é um grande exemplo para nós. Ele traz a memória, ele não olha para o presente, ele acessa o passado. O Senhor me livrou, o Senhor me guardou. Princípio aqui para nós: fé não nasce do nada, fé nasce de lembrança daquilo que Deus já fez na sua vida. Agora preste atenção.
Deus nunca trabalha apenas no presente. Deus constrói histórias. Muito conhecido de todos nós, mas o culto e a mensagem requer esse momento. José foi traído, José foi vendido, José foi esquecido, mas no final José diz: Deus transformou o mal em bem. Jó perdeu tudo, sofreu intensamente. Quantos de nós hoje estamos sofrendo? Às vezes só por diversidade, né? Como é que é? Dificuldade de opiniões. Mas no final, ele dizia: antes eu te conheci, agora eu te vejo. Jesus Cristo, a nossa maior referência. Homem rejeitado, homem humilhado, homem crucificado, mas a cruz não foi o fim. E por causa da cruz, nós estamos aqui. Se Deus escreveu a redenção na história deles, Ele está escrevendo a redenção na sua história também. Talvez tenha gente aqui nessa noite de 26, quase desistindo, quase abrindo mão de tudo, quase dizendo: não dá mais. Então nós te dizemos, eu e o Senhor Espírito Santo nessa noite: olhe para trás, da onde Deus te tirou. Quantas vezes você caiu e Ele te levantou? Quantas portas se abriram? Quantos livramentos invisíveis aconteceram que você não viu? Você não chegou até aqui por força. Você chegou até aqui pela graça do Senhor. Feche os olhos agora, por favor. Pode aumentar a música um pouquinho, Everton? De olhos fechados. Agora, lembre-se quem você era. Lembre-se onde você estava. E o que Deus fez. E se não fosse Deus, você estaria aqui? Deus não vai esquecer de você. Deus não vai retroceder. Deus não vai parar. O Deus que te tirou do passado é o Deus que te garante o futuro. Saia daqui hoje com a decisão: nunca esquecer, porque quem lembra permanece,
Quem esquece o que Deus já fez, duvida do que Deus pode fazer. O maior inimigo da fé não é a sua luta, é a amnésia espiritual. Deus não falhou com você, você só esqueceu o que Ele já fez. A memória espiritual é o combustível da fé. Vamos ficar em pé? Talvez tenha alguém aqui nessa noite que precisa voltar no tempo. Lembrar de onde Deus te tirou. Desejar entrar dentro da história de ser levantado e sustentado por Deus. Deus não esqueceu de você, você está na memória de Deus. E se você encaixou em uma dessas histórias, lembre-se de onde Deus te tirou. E eu quero convidar você, homem ou mulher, a estar vindo no altar, colocar-se diante do Senhor e pedir para Ele: Senhor, eu quero trazer à minha memória aquilo que o Senhor já fez por mim. Se tem alguém, nós estamos aguardando. Se não tem, nós vamos encerrar. Amém. Amém. Pastor João Marcos, o senhor pode impor as mãos sobre a cabeça desse povo que está no altar, por favor? Só impondo as mãos em cada um deles. Igreja, estende as mãos para cá, vamos orar. Pai, nós colocamos esses irmãos e irmãs que estão aqui no altar. Meu Deus, a tua palavra foi ministrada. Trazer à memória o que traz esperança. E nós ministramos ao coração desses irmãos e irmãs que o Senhor Jesus Cristo é a esperança deles, e que eles possam entender isso, guardar isso no coração e ser abençoado pela mensagem dessa noite, em nome de Jesus. E vocês que estão aqui no altar, ora comigo em voz auditiva, diga: Senhor Jesus, eu quero trazer à memória a esperança daquilo que o Senhor já fez na minha vida. Eu quero trazer à memória que o Senhor nunca me abandona. E eu recebo esta palavra de Hebreus 13 sobre a minha vida, no altar da tua casa, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para os seus lugares. A igreja pode bater palmas, por favor. Amém, queridos? Permaneça em pé, eu vou te dar a bênção final. Relembrando vocês que vai ser uma novidade. A ceia domingo que vem. Não é normal uma ceia ser tão rápida, né? Mas vai ser por causa do Dia das Mães. Amém? Estenda as suas mãos, eu vou te dar a bênção final. Rogerinho, depois você me dá um minuto aqui no altar mesmo, tá? Estenda as suas mãos. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga: dá um abraço ao seu irmão do lado, deseja para ele uma boa noite. E que bom que você cultuou com ele e ele com você.